Shabbat Shalom, Lekulan, como é bom poder estar aqui com você no encerramento de mais um Shabbat, né? Ainda não chegou ao fim, né? Baruch Hashem, mas estamos nos encaminhando para isso com nosso estudo agora do Arvit, o estudo da tarde da nossa Parashá Vayetze, que é a 7ª do nosso ciclo da Torá, 5.786. Olha que legal, eu sou Fábio Mazzarella, você está no canal Teshuvah Total. Esse aqui é o terceiro estudo de uma série de estudos da Parashá Vayetze que nós fazemos em todos os Shabbat com relação à porção da semana. Então a gente sempre faz uma noitinha, um pela manhã, e agora esse da tarde, em que nós encerramos a porção da semana com chave de ouro para iniciar um novo ciclo e estudar a próxima Parashá. Então, estamos aqui com muito carinho, muita alegria, para encerrarmos, concluirmos esse estudo tão maravilhoso que tem o potencial de ajudar a gente a caminhar no nosso dia a dia, recarregar nossas forças durante a semana, para que a gente possa aí, de fato, servir o Eterno da melhor maneira possível. Então, sem mais delongas, vamos continuar com o nosso estudo. E nós paramos em Bereshit, Gênesis 31, no verso 3, certo? Vamos fazer a leitura novamente dele, para que a gente possa retomar o raciocínio. Rapidamente, nós vemos Yaakov saindo de sua terra, fugindo do seu irmão, em busca de uma esposa. Não acha uma, mas acha 4, né? 2 esposas e 2 concubinas, vamos dizer assim, mas para mim são esposas da mesma forma. E isso não foi muito bom, porque acabou gerando um monte de problema familiar que nós estudamos logo pela manhã hoje. E agora nós vimos ele servindo por 14 anos e ajustando aí um salário meio mais ou menos com Lavan, para que ele pudesse, o seu sogro e tio, para que ele pudesse a partir de agora produzir para sua própria família, né? Então, agora nós entramos numa fase em que ele trabalhou por mais ou menos 6, 7 anos aí com Lavan e concluindo aí praticamente 2 décadas, né? 2 décadas de serviço ao seu tio e sogro, e agora ele está saindo com as riquezas que o Eterno concedeu para ele. Muitas dessas riquezas vindas, inclusive, de Lavan, seu sogro, porque ao tentar engrupir Yaakov, tentar passar ele para trás, o Eterno ia lá a favor de Yaakov e convertia as maldições em bênçãos. Tudo aquilo que era para trazer mal para ele acabava trazendo, na verdade, bem e muito maior do que ele mesmo poderia produzir com suas próprias mãos. Então nós vamos seguir aqui e vamos dar continuidade nesse estudo, mostrando o processo de retorno dele, saindo agora de Aram e voltando para Eretz Israel, voltando para a terra de Israel. Então, vamos seguir aqui. Vaiomer Adonai el Yaakov. Então veja quem está falando com ele, quem está dando a ordem de partida para ele. E disse Adonai para Yaakov: Shuv, retorne, volte. Isso aqui é a raiz da palavra Teshuvah, que inclusive é o nome do nosso canal. Você pode ver aqui, né? Ó, Teshuvah Total. Então, Shuv,
El Eretz Avoteira, volte para a terra do teu pai, ou teus pais. O Limola de terra e da tua geração, do teu nascimento, onde você nasceu. V-R-E e mar. E serei contigo. Veja que esse RE é o nome, inclusive, que o Eterno diz para Moshe, quando Moshe fala, e o que direi a eles? Qual, no futuro nós vamos ver isso, né? Qual é o seu nome? Como posso dizer? Diga para eles que RE, Asher RE, enviou a vós, enviou a vocês, você e a Aaron, no caso, né? Então, a gente consegue ver aqui que o Eterno realmente seria para Yaakov aquilo que Yaakov precisasse que ele fosse. Porque o conceito do nome do Eterno é isso. Rie, Asher, Rie, é justamente serei o que serei, mas a gente pode ler como fui o que fui o que sou, fui o que serei, sou o que fui, sou o que sou o que serei o que fui, serei o que sou, serei o que serei. E aí nós temos a conjugação do verbo ser em todos os tempos possíveis, né? Passado, presente e futuro, mostrando que o Eterno é eterno. Ele não está ligado, ele não está preso ao tempo. É o contrário. O tempo depende dele para existir. E a gente pode ver essa relação, inclusive, até no próprio nome, né, do Eterno. Se nós observarmos aqui, Yud, Re, Vav, Re, a gente pode pegar o próprio verbo ser e avaliar. Irie, Rove e Rayá. É o verbo ser no passado, presente e futuro. Vamos colocar assim, começando pelo futuro. No presente são duas letras, porque nós devemos dobrar a atenção no presente. E um para o passado. Então, manter as raízes, prestar atenção no presente e se preocupar com o futuro, mas não colocando as esperanças no futuro. Fazendo o nosso hoje para que o futuro seja bom. E não trazendo ansiedade para com o futuro. Então, isso a gente consegue tirar também do nome do Eterno, né? Maravilhoso poder estudar, conhecendo, né? A dádiva de poder conhecer a escritura no contexto original, né? Na língua ivrit, no hebraico, para que nós possamos aí fazer a leitura e entender o máximo que nós pudermos, né, dos conceitos aqui estabelecidos. Lembrando que não importa o quanto nós leamos, não importa quem quer que leia, não importa, nunca uma pessoa, um ser humano, vai conseguir deter todo o conhecimento contido na Torá do Eterno, na escritura de Hashem. Não é possível, porque realmente a Torá reflete o caráter do Eterno. E a reflexão desse caráter implica em eternidade. E no caso aqui, eternidade em conhecimento. Então, é uma abundância tremenda de conhecimento e lições que não importa quantas vezes nós leiamos durante os nossos ciclos, durante os nossos anos, não importa. Nós nunca vamos conseguir absorver tudo que a Escritura tem para nos ensinar. Vamos continuar com o nosso estudo aqui. Vamos para o verso 4. Vaishlar Yaakov. E enviou Yaakov, Vaikra le Rachel, e chamou por Rachel, Ulelea e por Lea, Asadé el Tsono. E do campo em que estava o seu rebanho. Então ele fez um chamado. Enviou alguém para chamar e trazer toda a família até o campo onde ele estava. Vaiomer Lahen, e disse para elas, Roe, visto, Anohi et finei aviren, eu tenho visto a face do pai de vocês, que eneino elai, porque não é como era, Kitomol, como antes, Shilshom, né, como era poucos dias atrás, como era ontem. Não é como era antes. A face dele não é para mim como era antes. Ve Elohei Avi, e o Elohim do meu pai, Ayá Imadi, tem estado comigo, está comigo. Tem se feito presente comigo. Ve Atená e Daten, e vocês sabem que Behol Korri Avaditi et Avihen, eu tenho servido ao pai de vocês com toda a minha força. Toda a minha força. Então, com toda a minha força, eu tenho servido ao pai de vocês. Vocês têm noção disso? Vocês sabem disso, né? É isso que ele está querendo dizer aqui. Quando a gente poder aqui, nesse contexto, é legal a gente poder observar o seguinte. Veja como o hebraico ele trabalha, né? Se nós observarmos, ele está falando para a mulher. Então a gente vê, ao invés de usar o mem, que é o plural masculino para vocês, ele usa o nun, né, que é feminino. Aqui também lahen, né, aviren, não avirem.
Então, essa diferença é bem interessante. Não sou a pessoa mais indicada. Aqui no canal tem uma playlist do curso de hebraico, é gratuito, você pode assistir. Tenho certeza que vai ser maravilhoso para você. Tem muita coisa, muito conteúdo muito bom que o Moré Marcos Felipe, com a didática maravilhosa dele, consegue ensinar pra gente. Então, abre o canal aí, procure, é gratuito. Olha, maravilhoso. É realmente sensacional o curso de hebraico. Ele é a pessoa mais indicada para explicar isso para vocês, não eu. Mas só chame a atenção para a gente notar, né, as terminações dos verbos, inclusive também de pronome e tudo mais, quando a gente está falando no feminino, no hebraico. O hebraico faz essa distinção entre homem e mulher. Então ele define, né, gênero feminino e gênero masculino. A própria linguagem molda isso. E a gente sabe que a linguagem, ela não molda somente o jeito de falar, ela molda a forma de pensar. Que a gente pensa na língua que a gente fala, usualmente esse é o ponto. Então, se a própria língua estabelece essa distinção entre homem e mulher como dois gêneros fixos e imutáveis, a gente já consegue ter uma ideia muito profunda do poder que o hebraico tem para sistematizar a cabeça de quem cresceu aprendendo essa língua. A gente pode ser abençoado com isso também, aprendendo o hebraico. Então, é por isso que eu estou indicando o curso do Morei Marcos Felipe, que está aqui no canal Ativa Total, gratuito para você, só esperando você clicar e assistir. E às terças-feiras a gente tem o Momento do Hebraico, né? Uma continuação, uma extensão desse curso, em que ele vem avaliando diversos textos da escritura, com várias histórias, muitas coisas muito legais. Dá uma passeada lá que você vai gostar bastante, eu tenho certeza. Bom, então ele falou isso. Vocês sabem que com todo o meu vigor eu servi ao Pai de vocês. Va aviren etel bi. E o Pai de vocês não agiu bem comigo. Veherlif et maskuriti. Então ele, até aqui ele mudou o meu salário. Aseret minim. Então ele alterou o salário de Yaakov por 10 vezes. Monim vilo natano Elohim lehara imadi. E não permitiu Elohim que ele me fizesse o mal. Então veja, ele passou ele para trás, enganou, mudou o salário várias vezes. Todo esse engano que ele trouxe foi convertido em prejuízo para ele mesmo, não para Yaakov. Por que não para Yaakov? Porque a gente vê aqui que o Eterno não permitiu, ele não deu para Lavan fazer isso. Então não foi permitido que ele fizesse este mal. O Eterno não permitiu. E ele não pôde executar o mal que queria para com Yaakov. Yaakov foi protegido por Elohim. Im ko Iomar Nikudim. E Nikudim é o nome, inclusive, dos pontinhos, né? Que a gente tem aqui, que ajuda a gente a fazer a vocalização do hebraico. Então, a gente chama Nikudim os pintados, né? As pontinhos, os pontinhos pintadinhos. Então, aqui a gente vê. O que é Nikudim aqui? São os pintadinhos, os salpicados, né? Imko Iomar Nikudim. Ihie Siharecha, quando ele falava que o seu salário será os pintados, veio do rol adson nikudim. Todo o rebanho produzia os pintadinhos. Veim ko yomar, e conforme falava akudim ihie siharecha, e os, agora que são listrados, riscados, serão o seu salário, veio do kol hadson akudim. Produzia o rebanho os listrados. Então, conforme ele mudava o salário, o Eterno mudava também as crias do rebanho, impedindo aí que Yaakov ficasse sem salário. E muito mais do que isso, trazendo trazendo a riqueza, o kavod, como nós vimos no estudo passado, o kavod que estava para Lavan, passando esse poder, esse peso financeiro, inclusive, passando de Lavan para Yaakov. Isso foi uma coisa notável, foi visível. Então, assim, o Eterno estabeleceu que assim seria. Porque, veja, a Torá estabelece que uma pessoa que trabalha para alguém, essa pessoa, ela precisa, quando não sair de mãos vazias, mas sair com parte daquilo que ela produziu. É isso que a Torá estabelece. E Lavan não ia obedecer, mas o Eterno fez cumprir a Torá para Yaakov através de um recurso natural, né? Através da geração dos filhotes no rebanho. Vayatzel Elohim etemikine avirem vaiten li. E assim tomou Elohim
o rebanho que estava pro pai de vocês e deu para mim. Por quê? Pensa, vai nascendo bichinho novo e é salário de Yaakov. Os mais antigos vão morrendo, a hora que vê já era. Não tem mais nada para Lavan. É salário tudo de Yaakov, era tudo para Yaakov. Vai rir be'et Yachem Atzon, e foi na época da quentura do rebanho. Como assim? O que tem a ver? O cio é uma época, inclusive biologicamente, né? O corpo fica mais quente dos animais, né? A temperatura sobe, tudo que tem a ver com reprodução, nesse sentido, no sentido sexual mesmo. O calor aumenta. Então aqui ele está dizendo, quando o rebanho estava no cio, e olha que legal, o hebraico traz a palavra nesse mesmo sentido. Va essa einai varei, ergui os olhos e vi Berhalom num sonho, Verine a Atudim a Olim al Adson, e vi que bodes montavam as fêmeas, eram listrados, Akudim, Nikudim, o Virudim, eles eram salpicados, malhados e listrados. Em sonho ele viu isso. O Eterno estava mostrando literalmente o que iria acontecer. Apesar da realidade não ser essa, quando ele olhava com os olhos dele, ele não via possibilidade do rebanho sair conforme o salário que havia sido tratado para ele, né? Porque Lavan, vocês se lembram, tomou todos os que eram de salário para Yaakov e levou embora. Ou seja, geneticamente, como que se ia ter animais parecidos com os pais? Geralmente os filhos são parecidos com os pais. Se você remove os que são parecidos, remove todos aqueles que seriam para salário de Yaakov do rebanho e só sobra os que são salário de Lavan, o que ia acontecer? Não ia ter mais nem nada para Yaakov ali. E mesmo ele vendo com os olhos dele animais que eram para Lavan, por exemplo, os brancos, montando as fêmeas, em sonho ele viu o quê? Que eram listrados de fato. Então é como se ele estivesse vendo o aspecto genético acontecer. É claro que eles não tinham ideia disso nesse sentido, né? Mas é o que ele via dentro do sonho. Hashem, o Eterno, revelando para ele o que estava para acontecer. Que ele não ia ficar desamparado. Vaiomer Elai, e disse para mim, Maliach a Elohim, o anjo de Elohim, Behalom, no sonho, Bahalom, no sonho. Yaakov Vaiomer Hineni, ele disse Yaakov, e eu respondi, Hineni, eu estou aqui, eis-me aqui. Vaiomer, e disse, Sa-na, levanta, por favor. Veja, isso aqui é pra gente, né? Se até os mensageiros de Hashem são educados, quem somos nós para não sermos, né? Levanta, por favor, Einecha, os vossos olhos, Urie kol atudim, e você veja todos os bodes, Aolim al Atson, todos os bodes que se levantam no rebanho, né? Nesse sentido, que montam no rebanho. Akudim, Nikudim, Uvirudim, que são listrados, salpicados, malhados. Tiraiti etikola sherlavanoselecha, olar. Então, porque eu tenho visto tudo que Lavan tem feito para você. Olha que coisa. Ele está falando, levanta os seus olhos e veja que esses bodes que estão aí de fato vão ser listrados, malhados, salpicados, que são o seu salário. Levanta os olhos e veja, porque eu vi o que Lavan tem feito para você. Anohi a El Beit El, eu, o Elohim de Beit El, Asher Masharta, onde ungistes Sham Matseva, onde ungistes ali a coluna, Asher Nadarta, que votastes li para mim, que fizeste um voto para mim, Sham Neder, ali um voto, Atá, agora, Kum, levanta, você me fez um voto, então agora levanta, Semin haaretz azot, saia desta terra aqui, saia desta terra, Veshuv el eretz moladiterra, e volta para a terra da sua geração, a terra do teu nascimento. Olha que coisa maravilhosa. Vataan, e responderam, Rachel velea, e Lea, Vatomarna, e disseram, Lo, para ele, Aod lanu relek vinahalá
biveit avinu. Há ainda parte de herança para nós na casa do nosso pai? O que elas estão falando? Nosso pai vai dar alguma coisa para a gente de herança ainda? Tem alguma coisa? Restou? Não, claro que não. Alô, alô, cadê o Mané Marques Felipe? Não é isso? Alô, não somos Nahriot Nershavnu Lo, não somos como estrangeiras para ele, que Miharanu Vayochal Gam Achol et Kasfenu. Veja que ele nos vendeu e gastou o nosso preço, consumiu, comeu todo o preço que ele recebeu de nós. Que ele acabou vendendo as filhas, né? Foi mais ou menos isso que ele fez. Ele não deu como um preço de dote, algo justo. Não, foi realmente uma venda, foi uma transação comercial para Lavan. Só que mostra que não teve da parte dele um pensamento com relação a sentimento. Ele não pensou no sentimento das filhas, não pensou no que as filhas queriam. Tratou as filhas como estrangeiras. É mais ou menos isso que elas estão dizendo. E tudo aquilo que ele conseguiu, através de uma maldade como essa, foi consumido por ele mesmo. E muito disso foi convertido para Yaakov, né? Como a gente está vendo aqui. Que rol, na verdade, né? O ser, porque toda a bem-aventurança, toda a riqueza, Asher hitzil Elohim me avino, porque toda a riqueza que tirou Elohim de nosso pai, lanu hu u livaneino, deu para nós e para os nossos filhos. Veatá, e agora, kol asher amar Elohim, tudo que disser Elohim, eleha para ti, se execute. Então, tudo que Elohim falou para você, faça. Essa riqueza toda foi convertida e transformada para nós e para os nossos filhos. Vayakam Yaakov, e levantou-se Yaakov, Vaisaet Banaiv, e ergueu os seus filhos, Veet Nasaif, e carregou Al Hagimalim, e carregou tudo sobre camelos. É como se ele tivesse pegado filho por filho, levantado e colocado em cima dos camelos. Isso mostra que ele estava preocupado em fazer uma avaliação do que estava sendo levado, do que estava sendo deixado, prestando atenção e ele tomando conta de tudo. Então ele se responsabilizou por tudo isso. Essa saída seria coisa integralmente da parte dele. Vamos seguir aqui. Vainihag etikol miknehu, e levou todo o seu rebanho. Etkol rihusho asher rahash, e todas as posses que possuiu, que conseguiu, que conquistou, que comprou. Mikne kinyanó asher rahash be Padan Aram. Então ele pegou todos os bens adquiridos em Padan Aram. Tudo aquilo que ele tinha por posse para ele em Padan Aram, ele pegou. La avô el Yitzhak aviv artsa Kinaan. E o objetivo era ir para a terra do seu pai, Yitzhak, a terra de Kinaan. Vilavan alach li gizos. E Lavan tinha ido tosquiar et etzono, o rebanho dele. Vatignov Rachel et hatirafim asher li avia. E Rachel roubou os ídolos. A gente vai ver o que são esses ídolos, que eram do seu pai. Esses ídolos não eram simplesmente ídolos, tá? Estes ídolos, esses terafim, eles eram inclusive passados de forma familiar, porque eles estabeleciam direito à herança. Olha que coisa curiosa. Isso é arqueologicamente, a gente vai ver aqui uma pesquisa que eu fiz, rapidamente, os tópicos da pesquisa, é claro, e nós podemos notar que esses ídolos que ela roubou, carregavam inclusive as escrituras da terra de Lavan. Tudo que pertencia de fato para Lavan, o certificado de posse, estavam atrelados a esses ídolos. Isso é mais um indício dos pilares de Nimrod. Veja como a idolatria ela está ligada intimamente à posse nesse caso. Percebam, porque o ídolo é um símbolo de idolatria, mas ele também é um símbolo de posse de alguma riqueza.
E essa é uma riqueza familiar que vem sendo passada de pai para filho. Veja como esses pilares são bem amarrados. E olhando para a arqueologia, a gente consegue ver isso claramente, né? Fica bem mais evidente a gente fazendo essa avaliação. Então vamos dar uma olhada aqui em algumas coisas. Existe evidência arqueológica e textual da Mesopotâmia. Escavações em Nuzi, Mari, Assur e outras cidades do segundo milênio, aqui está escrito antes de Cristo, mas é antes da Era Comum, revelam os ídolos familiares eram símbolos legais de herança. Olha só, eles realmente davam direito à herança. A posse do Terafim garantia direitos familiares. Então veja o que Rahel está levando. Era o resto, o que ficou para lavar o resto, a evidência da existência, a evidência da posse, ela ainda estava levando. Ela não queria ser de forma nenhuma passada para trás pelo seu pai mais uma vez. Tem esse ponto também. Mas veja que ela não agiu de forma correta, né? Em vários casos, o Terafim guardava tabuletas com contrato de adoção, direito de herança, título de propriedade, acordo de casamento. Essas descobertas vêm, sobretudo, das tabuletas de Nuzi, códigos legais urritas e assírios e documentação doméstica de Harã na região da Alta Mesopotâmia. E Harã, Padan Aram, é exatamente a região de Lavan. Então veja, ali provavelmente também tinha o contrato, o acordo de casamento que estava ali. Esse é o ponto todo. Você vê que não sai da boca de Lavan em nenhum momento ele falando que ele daria Rahel. Ele fala que daria uma filha. Ele vai evitando, ele usa palavras ambíguas. Então até esse contrato poderia estar redigido de forma ambígua. E estava ali, guardado que teria que Yaakov serviria 7 anos. Se ele subir com o contrato, fala, quem falou que eu te dei as filhas? Quem falou? Tudo que você tem aqui é meu. É isso que ele estava querendo dizer. Só que se em algum momento ele dissesse isso, levasse para tribunal, e alguém contestasse isso com um documento que provasse que ele havia acordado em entregar os itens que estavam no contrato para outra pessoa, ou seja, vamos supor, ele abre uma reclamação em juízo contra Yaakov que estava querendo ir embora, falasse, não, eu nunca falei para ele que ele poderia me servir por 7 anos e tudo seria dele, tudo que as minhas filhas seriam deles, eu nunca falei isso. Cadê o contrato de casamento? Se estava em posse dele o contrato de casamento e ele sumisse com o termo, Yaakov teria que provar. Sem prova, Yaakov perderia as mulheres e até mesmo os filhos, pela lei da época. Esse é o ponto todo, né? Então, se ele não tem mais o respaldo legal, se ele não sabe onde está esse contrato de casamento, por exemplo, ele não pode fazer uma acusação como essa. Porque se ele fizer uma acusação como essa e no tribunal for demonstrado que ele está mentindo, quem seria punido seria ele. Inclusive tendo que indenizar Yaakov. Então veja, esse furto dos ídolos também protege formalmente a posse de Yaakov, a família de Yaakov. Então Rahel, quando pega esses ídolos, não é apenas com o intuito de ganhar nada, porque ela não ia voltar para lá para fazer o uso da posse dos terafim. Não, ela só queria se proteger. Ali ela estava protegida com um contrato de casamento, inclusive esses itens demonstram a posse de terra, ela poderia falar que o pai tinha dado para ela, e pagar o pai na mesma moeda. Não é uma coisa assertiva, mas a gente consegue, através da arqueologia, entender o que ela pensou e por que ela fez isso, provavelmente, né? Consegue dar um contexto para essa história para a gente conseguir entender o que de fato está havendo aqui. Vamos para o item 2. A prática legal. O dono do terafim era o legítimo herdeiro. Olha que coisa. Nos documentos de Nuzi, o filho adotado recebia o terafim para garantir herança. Ele recebia esse ídolo familiar para garantir herança. Casos mostram que se alguém roubasse o terafim, roubava a herança. Olha o nível. O terafim era uma espécie de registro familiar sacralizado. Era uma coisa sagrada, era um registro familiar que mostrava todas as posses. Isso explica perfeitamente o conflito entre Rahel e Lavan. Item 4. Textos de Nuzi que se parecem diretamente com Bereshit, com Gênesis. Um documento famoso diz: o filho adotado que possui o Ilaú, os ídolos familiares, tem o direito hereditário sobre a casa e os campos. Compare com Labão perseguindo Yaakov. Por que roubaste os meus deuses? Por que roubaste os meus terafim? Isso deixa de ser religioso e se torna algo jurídico. Lavan estava disposto a matar e morrer porque tudo que estava para ele não tinha mais garantia nenhuma. Inclusive, ele ficou com as pernas quebradas, né?
Por quê? Ele não poderia ir em tribunal para poder julgar Yaakov e tirar, inclusive, as filhas de volta dele, porque ele não tinha mais certeza onde estava o contrato de casamento. Tem isso tudo para ser avaliado. Algumas referências. Esses tabletes, né, de Nuzi, lá do século XV e XIV, antes da Era Comum, mostram documentos legais de herança, adoção, posse familiar, em alguns casos o termo acadiano Ilani, deuses, divindades familiares, que se correlaciona com o hebraico Terafim. Artigo Terafim, em Jewish Virtual Library, resume evidências que nos textos de Nuzi mostra a posse, né, desses ídolos familiares. Alguns artigos em web, Free Bible Commentary e bibliografias em Oxford sobre Nuzi também falam a respeito disso. Agora que a gente tem esse contexto, vamos seguir. Vaignov, Yaakov et Levi Lavan. Isso aqui explica muita coisa. Aonde estava o coração de Lavan? É simples, Yeshua responde: onde você puser o seu tesouro, ali estará o seu coração. O coração dele estava na herança. Não na herança formalmente, mas na posse de tudo que era para ele. O coração dele estava nas riquezas que ele possuía. Estava naqueles terafim não só por serem deuses. Eu acho que ele pouco se importava para isso. Ele se importava de fato com o valor comercial que aquilo representava. Com o direito de posse que aquilo representava. Com tudo isso, essa era de fato a preocupação de Lavan. Ali estava o seu coração. Lavan é extremamente apegado às riquezas materiais, a tudo que é riqueza material, ele está apegado. Então, o coração dele está nisso. Formalmente, até o rebanho que era de Yaakov era dele. Formalmente, até isso. As filhas, tudo, porque todos os registros estavam com ele nos terafim. Se ele tem posse do registro e ele pode, inclusive, sumir com esses registros, tudo que está ali é dele. A posse é integralmente dele. Entende? Se ele entrasse em juízo, em litígio com Yaakov, ele ganharia. Porque se ele tem toda a documentação e Yaakov não tem nada para provar seu ponto, tudo que estava ali para Yaakov era dele. Então, no fundo, ele estava bastante tranquilo. Por muito tempo ele ficou muito tranquilo, porque formalmente, legalmente, todas as riquezas que Yaakov estava produzindo eram dele, mesmo após os 14 anos. Essa era a ideia dele. Bom, ele está produzindo, mas ele não pode provar. Então é meu. Olha que sacana. Agora, a partir do momento que ele perde os terafim, ele perdeu. Ele perdeu toda a base legal, ele perdeu a argumentação jurídica, ele perdeu tudo. Agora é a palavra de um contra a palavra do outro. E ele nem sabe onde estão as documentações, porque se essas documentações que existiam aparecerem, por exemplo, num julgamento, aí que ele tá lascado mesmo, vai ter que indenizar o Yaakov, porque ele provaria a verdade. Então, quando tira o terafim, é realmente como tirar o coração dele, porque o tesouro dele foi removido da casa dele. Ele não tem mais, ele não consegue mais se estabelecer. Ele não consegue mais se estabilizar. Esse é o ponto todo. Então, et lev Lavan, a arami, o arameu, al-beli agid lo ki borecha hu, porque ele não informou de sua partida. Só que a gente consegue ver que tem a ver também com essa questão financeira. As palavras de Lavan vão revelar o interesse de Lavan no futuro. Nós vamos ver. Vai virar Hu vikol asher lo, vayakam vayavor et hanahar. Então, ele fugiu com tudo que tinha, levantou-se, atravessou o rio, vayasen et panaiv har hagilad, e colocou a sua face em direção ao monte Gilad. Foi isso que aconteceu. Yaakov enganou o coração de Lavan. Aqui não é enganou, é realmente roubou o coração de Lavan. Porque ele deu no pé e não permitiu que Lavan executasse o que ele queria executar. Não é que ele agiu, não fez o mal para Lavan. Não, ele tirou a oportunidade de Lavan fazer o mal para ele, fugindo. Só que ele não sabia que Rachel completou o pacote. Esse é o ponto todo, levando os terafim. Então fugiu com tudo que tinha. Ele se levantou e foi na direção do monte Gilad. Vayugad li Lavan bayom hashilishi ki barach Yaakov.
e proclamaram para Lavan no dia terceiro que havia fugido Yaakov. Olha que coisa. Vaikar et Arraif, e tomou dos seus irmãos, dos seus parentes, Simó com ele, Vairdof, e perseguiu, perseguir ativamente, ferozmente, sem hesitar. É isso que essa palavra quer dizer. Aharaif Derer, atrás dele no caminho, Shiviat Yamim, por 7 dias, Vaiadibek Oto Behar Hagilad, e o encontrou e o alcançou no monte Gilad. Vaiavô Elohim el Lavan, e veio Elohim para Lavan, Arami, o arameu, Bachalom, em um sonho, Alaila, à noite, Vaiomer lo, e falou para ele, e Shamer lecha pen tidaber im Yaakov mitov ad ra, guarda-te de falar com Yaakov o bem ou o mal, fale nada com ele. Aqui existe um ponto muito interessante. Nós vemos que Yaakov deve ter por volta de 60 anos aqui. E Yitzhak conhece Rivka com 40 anos. E ela leva ainda 20 anos para ter filhos, né? Então, vamos colocar aí 80 anos atrás, mais ou menos. Eu posso estar enganado na conta, mas eu presumo que é quase um século para trás. Ele tinha dito, lembra quando Eliezer chegou para pegar a Rivka? Não vamos falar nem bem nem mal com relação a isso. Vai que procede de Elohim. Então o Eterno relembra a palavra dele. O bem e o mal que você falou que não ia fazer na época de entregar a sua irmã, agora você mantém a palavra e não fale nem bem nem mal a Yaakov. Ele rememora este fato. Olha que coisa fantástica, né? O Eterno não esqueceu das palavras de Lavan. Fez valer as palavras do próprio Lavan contra ele mesmo. Vaiasheg Lavan et Yaakov, e alcançou Lavan a Yaakov, ve Yaakov taka et ahalo behar, e Yaakov havia armado sua tenda no monte. Vi Lavan taka et Echaif behar Hagilad, e Lavan armou de seus parentes no monte Gilad. Vaiomer Lavan le Yaakov, e disse Lavan para Yaakov, veja que se tornou um problema familiar, os terafim se tornaram um problema familiar, porque a herança de todos os parentes devia estar no terafim. Lavan devia concentrar a riqueza e todas as posses de todos os parentes dele, inclusive, como se ele fosse uma cooperativa, um banco central da família. Que coisa curiosa, né? Vaiomer Lavan le Yaakov, e disse Lavan para Yaakov, me acita, o que você fez? Vatignov et livavi, roubando o meu coração, vatinaeg et binot kishuviot harev, tomando minhas filhas como cativas de guerra, levando elas embora sem ter o direito de levar. Peraí, que história é essa? Como assim? As filhas de Lavan eram tratadas como estrangeiras na casa do seu pai, isso é o que o texto mostrou. Agora elas pertenciam a Yaakov, ele era literalmente o dono delas. Falando na época era assim que funcionava, ele não era Baal delas, ele era dono delas. Então como assim roubou meu coração? Nada a ver. A gente vai ver aqui no fundo o que ele está preocupado. Lama narbetá livorecha, porque que fugiu em segredo, vategnov oti, e me roubou, vilo higadita li, e não me permitiu, va ashlechacha, enviar, besimcha, enviar em alegria, uve shirim, em cantos, né? Betof uve rinor, e com harpa e com tamborim. Olha só, ele queria se despedir com alegria. Será que ele queria isso mesmo? Será que ele queria fazer um banquete novamente? Eu acho que Yaakov já estava vacinado com questão de banquete para com Lavan, né? Ele sabia que se ele ficasse ali e fosse pedir permissão, ele nunca ia conseguir ir embora. A verdade é essa, Lavan ia sempre dar um jeitinho de manter
ele prisioneiro ali, porque é isso que ele era. Ele era um escravo ali. Ele saiu com posse das coisas para proteger o que ele tinha combinado por palavra. E Lavan só não fez valer a palavra, só não fez valer, na verdade, a maldade, não é nem a palavra, o contrário da palavra, só não tomou tudo dele ali e obrigou ele a voltar, porque eu presumo que ele tinha insegurança para onde estavam os documentos que comprovavam que ele estava cometendo uma injustiça. Ele não sabia mais onde estava, ele não tinha mais a segurança para fazer nada contra Yaakov, porque os terafim não estavam lá. Esse ponto é interessante da gente observar. Viló nitashtani, e não permitiste-me linashek a beijar livanai, os meus filhos, ve livanotai, e as minhas filhas, atá riskalita assô. Você agiu de forma louca. Agora você agiu de forma louca. É o fim da picada isso que você fez. Tá falando aqui para Yaakov. Yesh le el yadi, está por sobre a minha mão, está na minha mão, la asot imahem, fazer para vocês ra, mal. Ve Elohei avirem, e o Elohim do seu pai, emesh amar elai, ele me apareceu para mim e falou, lemor, hishamer leha midaber im Yaakov, guarda-te de falar com Yaakov, mitov adra, do bom até o mal. Guarda-te. Isso que ele apareceu e me falou. Veatá, e agora, alor alartá, que nirsof, por que antes você não me proclamou que nirsof, que saudade intensa, desejo intenso, nirsaftá, você tinha desejo intenso. É a mesma palavra lá que aparece em Lucas 22, se não me falha a memória, para Yeshua, quando ele diz que desejou intensamente comer daquela Pêssar, né? É uma saudade, não é saudade exatamente, é um desejo intenso de que algo acontecesse, mas que não era possível. Mais ou menos isso. Leveita virra, que você tinha saudade da casa do teu pai. Por que você, antes de partir, ainda que você fosse partir, você não tivesse me deixado claro isso, que você tinha saudade da casa do seu pai antes de partir, né? E agora a gente vai ver o ponto central. Lama ganavta et Elohai. Por que você roubou os meus deuses? Olha só que coisa, né? Esse ponto aqui é o crucial. Ele termina com o que é mais importante para ele ali, no final. O que mais vai impactar Yaakov. Vaian Yaakov, e disse Yaakov, Vaiomer Lavan, e falou para Lavan, que yariti, tive temor, eu temi, eu tive medo, porque amarti pen tigzol et binoterra meimi, pois pensei que você fosse me tirar as tuas filhas à força. E talvez ele fosse fazer isso mesmo. É o mais provável. Porque ele, como eu disse, tinha o respaldo jurídico. Porque ele poderia assumir com provas e falar, não, ele era só um escravo que eu recebi, não tinha nada, e eu troquei só a presença dele aqui, entreguei minhas filhas, mas não, é tudo meu. Vê que coisa terrível. Provavelmente era o que ele estava querendo fazer, né? Im asher temitza et Elohecha, com quem achares os seus deuses, loirie, não viverá. A pessoa com quem tiver esses ídolos não viverá. Neget acheinu, diante dos nossos irmãos. Ele está afirmando, colocando formalmente a situação, né? Estão todos como testemunha. Se alguém aqui tiver com os seus terafim, pode matar. Aker liha ma imadi vekar lach. Vê o que está na minha posse, reconhece o que tem na minha posse e parte. Pega para você. Velo yadai Yaakov que Rachel ginavatam. Porque não sabia Yaakov que Rachel havia furtado estes ídolos. Vayavô Lavan be'orel Yaakov, e foi Lavan para a tenda de Yaakov, uve orel Lea, e para a tenda de Lea, uve orel shtei amahot, e para a tenda das duas servas, velo matzah. Olha a cabeça aqui. Vamos parar para pensar. Por que ele não foi direto na tenda de Rachel?
Ele foi primeiro na tenda de Yaakov, porque ele presumiu. Como eu coloco o meu amor nestes ídolos, Yaakov vai querer estar perto deles também, porque eles representam riqueza e poder. Então ele vai ter guardado com ele. Quando ele procura lá e não encontra, ele fala, não tá aqui. Então é o contrário. Como ele falou que pode matar quem tiver com esses ídolos, com certeza não vai estar com Rachel. Vai estar com quem ele gosta menos. Então primeiro ele foi na de Léa. Foi lá procurar na de Léa, depois ele foi procurar na das duas servas, e só por último ele foi na de Rachel. Então, Vayetse me Orelea, Vayavo be Orel Rachel. E aí ele saiu da tenda de Léa e entrou na tenda de Rachel. Verachel lakha et ha-terafim. E Rachel tinha pego os terafim. Vai tishmem bechar hagamal. E estava escondido no apoio do camelo. É na cela do camelo, né? Vateshev aleihem. E sentou-se sobre eles. Vai mashesh Lavan etikol ha-ohel velo matzah. E ele revirou, buscou em toda a tenda, mas não encontrou. Vatomer el avia, e disse ela para o seu pai: Alihar be'einei Adoni, não seja mal, não fique irritado aos seus olhos, não seja irritante aos seus olhos, que lo uhal lakum, porque não posso me levantar, me panecha, diante da tua face. Que derer nassim li, porque conforme o caminho das mulheres eu estou. O que é esse caminho das mulheres? É os dias da menstruação, né? Ela estava ali sangrando. Ela disse isso, né? Que ela não podia levantar, porque senão ia escorrer sangue para todo lado. E as pessoas não queriam nem ter contato com mulheres nesse período. Então, na cabeça dele é melhor que ela ficasse ali sentada mesmo, né? Vai rapesh vilo matzah et terafim. E ele buscou, mas não encontrou os terafim. Vaihar le Yaakov vaiyarev belavan. E irou-se Yaakov em Lavan demais. E aí ele responde: Vaian Yaakov vaiomer. Le Lavan, falou para Lavan: Ma pishi ma ratati ki dalakta aharai. Qual que foi o meu pecado? Qual foi a minha transgressão para que você tenha me perseguido dessa forma? Por que você está fazendo isso? Que me chamtar, que você já vasculhastes, et kol kilai, tudo que me pertence, mamatzata mikol kilei veiterra. Aqui ele diz que ele, dentro de todos os objetos procurados na casa, ele não encontrou. Sim koneged ahai, coloque diante dos nossos irmãos, vi ahirra, e dos teus irmãos, dos meus parentes e dos teus parentes, vi yohihu beim shineino, e eles farão validação entre nós. Então todos os objetos que você encontrou, pega, tudo que é da sua casa, pega e coloca aqui diante dos nossos parentes, dos seus parentes, dos meus parentes, para que seja feito o juízo entre nós. Não é bem juízo, né? Mas a distinção entre nós. Zé, estes, né? É isso que ele está querendo dizer. Zé, estes, esrim shana nohi imach, nestes 20 anos que eu estive contigo, rehaleha, aqui, Rachel, olha o nome de Rachel, as tuas ovelhas, veizeira, e as tuas cabras, lo shichelu, vi eilei sonecha, lo ahalti, e eu não comi dos carneiros do teu rebanho. Então, elas não sofreram aborto. Sim, não sofreram aborto, essa é a palavra aqui. Shikelu, não abortaram. Fiquei procurando, falei, será que eu comi a palavra no texto? Não, tá aqui, eu li ela, tá aqui. Terefá, aquilo que é dilacerado, ou seja, que foi caçado por um animal e sobrou o resto ali. Lo reveti, não te trouxe, Eleha, não levei para você. Anorri arratená, eu errava, no sentido de que ele arcava. Meiadit vakshená,
Ginuviti Yom Ugnuviti Laila. Ele arcava com prejuízo daquilo que tinha sido furtado de dia e de noite. Ele exigia como erro de Yaakov esses fatos. Só que veja, não é assim que a lei da época regia as coisas. A lei da época não fala que aquilo que foi dilacerado ou o que foi roubado à noite, que não dava para o pastor impedir de acontecer, seria a responsabilidade do pastor. Mesmo assim, Lavan exigia de Yaakov. Fazia questão que ele pagasse tudo. O prejuízo era todo dele. Muito entristecedor uma coisa dessa, né? Haiti Bayom Ahalani Horev, o calor me consumia de dia. Vekerar Balaila Vatidat Shinati Meinai, e o sono saía dos meus olhos. Então, de dia e de noite, eu passei um inferno trabalhando para você, porque tudo era prejuízo meu. Sofri demais. Zé li esrim shana, estes 20 anos, biveiterra na tua casa, avaditirra arba esre, eu te servi, nesses anos que eu tive na sua casa, eu te servi por 14 anos, shana, né? Então, arba esre shana, então por 14 anos, bistei binoterra, pelas suas 2 filhas, vishesh shanima, que completando os 20 anos, e por 6 anos, betsonecha, pelo teu rebanho. Va tahalef et, e trocou o meu mashkurti, o meu salário, aseret monim, por 10 vezes você trocou o meu salário. Ele tá realmente aqui desabafando com o Lavan. Ó, olha o que você me fez até aqui. Eu tive com você por 20 anos, 7 anos por uma filha, depois mais 7 por outra, depois mais 6 pelo teu rebanho, e tudo que acontecia era culpa minha. De dia o calor me consumia, à noite o sono fugia dos meus olhos, porque o que era roubado, o que era dilacerado, você exigia de mim. Coisas que nem existem na lei da época. Lulei, Elohei Avi, Elohei Avraham, o Farhad Yitzhak. Se o Elohim do meu pai, o Elohim de Avraham, o temor de Yitzhak, Hayali, não estivesse comigo, que ata reikam, perdão, que ata reikam shilachtani. Agora você me enviaria vazio. Você teria me mandado embora sem nada. Et oni ve et igiá, capai, a minha aflição e o trabalho de minhas mãos, Ra Elohim, viu Elohim, vai yohar Amesh, e te repreendeu ontem à noite. Vamos avaliar agora aqui a situação, em questão de justiça, conforme a lei da época. Haviam algumas leis naquela época, né, que a gente consegue avaliar leis da região para tentar entender quais eram os costumes através da arqueologia, o que era justo segundo a lei da época, né? Nós temos o Código de Hammurabi, nós temos as leis de Eshnuna, as cartas administrativas de Mari, as tabuletas de Nuzi e os contratos de pastoreio da Assíria Antiga. Estas leis são da mesma cultura, região e época de Lavan, e todas elas estabelecem claramente: primeiro ponto, o pastor não deve pagar por animal morto por fera. Ele não podia cobrar isso de Yaakov, ele cobrava Yaakov como pecado, como erro. Impunha em Yaakov aquilo, esse peso que não era do pastor. Aí ele dá referência aqui, né, pra gente. As leis dizem: se o pastor guardar corretamente, se o animal for despedaçado por fera, ele deve trazer a carcaça e provar, e aí ficará isento da culpa. Por exemplo, o ataque de leão, lobo, urso foi acidente natural e o pastor não deveria pagar. Ponto 2. O pastor não paga por abortos naturais. Tá, o que ele falou? Seu rebanho não abortou. Ou o Eterno impediu de abortar, ou justamente Yaakov arcou com prejuízo do que estava abortado. Ele nunca levou nenhum aborto para Lavan, né? Como prejuízo.
Abortos no rebanho eram considerados atos de divindade, situações naturais não atribuídas ao guardador, e o pastor não era responsável, não pagava. O pastor só é culpado se houver negligência. Se o pastor dorme e abandona por negligência, aí ele paga. Se ele cumpre o dever, ele não paga por perdas naturais. O patrão deve pagar salário justo e fixo. Salários são estabelecidos por ano, nunca mudados arbitrariamente. O patrão não pode ficar mudando regras. Qualquer mudança deve ser acordada por escrito. O salário fixo é uma regra. Mudar o salário várias vezes é ilegal. O pastor só é culpado se houver... Ah, já lemos isso, né? Vamos lá. O patrão deve entregar o pagamento conforme acertado. Marinus e Assíria. E veja, ele não queria nem fazer isso. Ele provavelmente ia enviar Yaakov vazio, né? Rebanho, lã, leite, animais novos, tudo conforme contrato. Parte do lucro que ele produziu. O patrão que atrapalhasse o pagamento seria punido. Então, se Lavan fosse e acusasse Yaakov, ele ia ter um problema tremendo. Tremendo mesmo. Porque provavelmente Rachel ia estar com os terafim e ia aprovar a situação. Vamos comparar o que Lavan fazia. Lavan exigia dele o roubado de dia, o roubado de noite, despedaçado por fera, o animal abortado e mudou seu salário 10 vezes. Isso tudo é contra a lei da época. Lavan obrigava Yaakov a pagar por ovelhas despedaçadas. Ele deveria ser isento. É ilegal, segundo Hammurabi e Eshnuna. Lavan exigiu o pagamento por animais roubados, mesmo sem culpa. Se o pastor provar que fez vigilância necessária e ainda assim houve roubo, ele é inocente. Olha lá, o roubado de mim de dia e de noite tu requeres da minha mão. Abuso legal. Lavan exigia pagamento até por aborto. Abortos são responsabilidade do proprietário e não do pastor. Lavan colocou isso sobre Yaakov injustamente. Lavan mudava o salário continuamente. Contratos são invioláveis. Mudança de salário é uma violação séria. Tu mudaste meu salário 10 vezes. Isso é ilegal para a época. Lavan reteve o pagamento. Também é ilegal. Se não fosse o Deus de meu pai, tu me despedirias de mãos vazias. Um patrão que manda o empregado embora sem pagamento seria punido pelas leis. Conclusão final. Com base exclusivamente nas leis da época, sem julgar a Torá, hein? Yaakov tinha direito de não pagar por ataque de fera, aborto natural, roubo onde não houve negligência. Lavan violou todas as leis conhecidas na Mesopotâmia antiga, exigiu pagamento indevido, responsabilizou Yaakov por acidente natural, mudou o salário continuamente, atrasou e reteve pagamento, explorou a mão de obra, praticou abuso contratual. Yaakov tinha razão e justifica juridicamente tudo o que ele disse. Lavan, segundo as leis da época, seria considerado abusivo, ilegal, explorador, potencialmente criminoso. Então veja, é uma pancada mesmo, né? Aqui é complicado, porque se nós pararmos para pensar, o Eterno vai tomar parte quando tem algo justo que deveria acontecer e esse algo justo não acontece. Então, o Eterno tirar o que era de Lavan e entregar a Yaakov foi de fato uma restituição daquilo que Yaakov já tinha feito por Lavan. Talvez se Lavan tivesse sido justo, a bênção de Hashem para Yaakov transbordaria tanto que Lavan seria beneficiado e não prejudicado. Só que, para lá do pacado, né? Ele plantou e ele colheu. Ele queria causar o mal para Yaakov. Avareza, egoísmo, pensamento sombrio só trouxeram tristeza para ele no final de tudo, né? Vai, cara, aqui eu vou ler um texto de Malachi 3, no contexto da Parashá Vayetze, e vamos ver aqui o que Malachi traz para nós. Malaquias 3, tá? Vi karavti eleichem, e chegarei para vocês, la mishpat, para juízo, ve haiti ed mi maher, e eu serei testemunha apressada. Trarei testemunho rápido, apressado. Be mirashfim u ba minafim u vi nashbaim la shaker. Então eu trarei testemunho rápido contra os feiticeiros, contra os adúlteros e contra os que juram mentirosamente, né? Juram em falso, juram para mentira. U vi oskei sohar, e os que seguram, retém o salário, sahir, do contratado por salário. Almaná vaiatom, aqui a gente tem a viúva e o órfão. O matei ger, perdão, vamos lá. O matei ger vilo igreuni
amar Adonai Tsevaot, e os que distorcem o direito do estrangeiro e não temem a mim, diz Adonai dos exércitos. Então veja, aqui é poderoso, né, a gente observar que o Eterno diz que ele mesmo, em algum momento, viria para cobrar isso. Aqueles que pervertem o direito dos mais pobres, que fraudam contratos, porque isso é um tipo de adultério, né? Fraudar contratos. Os que fazem juramentos em falso, os que oprimem o trabalhador contratado. Veja, aqui Lavan já vai caindo em tudo, né? Ele era envolvido com feitiçaria. Ele adulterou o contrato. Os que juram falsamente, ele fazia... Ele trabalhava para mentira. Apesar dele em diversos momentos não mentir, ele omitia. E naquele contexto era um tipo de mentira, na maneira como que ele fazia. Oprimiu o salário do trabalhador. Agora o resto aqui, ele não sei se ele fez. O direito do estrangeiro ele distorce, se ele fez também. Veja quantas coisas aqui ele quebrou, né? Tudo isso a Torá proíbe. A Torá protege essas pessoas. Você agir contra elas é terrível, porque você está agindo contra o Eterno. Vamos ver o que acontece então. Depois que Yaakov dá essa repreensão para ele, ao invés dele pedir perdão, vamos ver como que ele age. Vai Aan, Lavan, vai Omer. E respondeu Lavan e disse Eli Yaakov, para Yaakov, Abanot bidnotai, as filhas são minhas, vi abanim banai, e os filhos são meus. Ve Hatson tsoni, e o rebanho é meu rebanho. E rola xeratá roe li, e tudo que você tá vendo aqui é meu. ele diz isso, né? Vele vinotai ma se la ele ayom lo livnehen asher yaladu. Mas que posso fazer hoje por essas minhas filhas ou pelos meus filhos, pelos filhos que elas me deram à luz? Veja, aqui ele tá dando uma de... Pode ser o contexto, né? Ele falando assim, isso tudo aqui é meu, mas como minhas filhas estão indo, os meus filhos estão... Os meus netos, né? Aqui a palavra é isso, né? Estão com vocês estão indo? Eu vou... O que eu posso fazer por vocês? Ele não tá falando que era direito de Yaakov, não, que estava ali. Ele tá falando ainda que era dele, que era tudo dele. Mas ele, por ser muito bondoso, entregaria para Yaakov. É isso que ele tá querendo dizer. No fundo, se ele tivesse posse dos terafim, batesse o martelo e levasse para contenda judicial, ele poderia até ganhar. Agora, sem os terafim, ele tem medo de agir dessa forma. E na situação que ele se encontra ali, ele vai causar mais mal do que bem. Esse é o ponto todo. Então ele age igual a história se não me engano, do Pequeno Príncipe, né? Que mostra que a realeza tem a ver com permissão, né? Então, para ele manter a pose, ele fala, eu permito que você vá. Eu permito que você parta. Pelo bem das minhas filhas, dos meus filhos, tudo bem, pode levar. É meu, mas tudo bem, pode levar. Não dá o braço a torcer, né? Não tem nenhum arrependimento nisso. É só medo mesmo. Tá com medo do Eterno, medo de piorar a situação com os terafim e tudo mais. Atá lirá. E agora, vamos lá. Nirritá, cortemos brit. Façamos uma aliança. Cortemos uma aliança. Ani veatá, eu e você. Verraiá le ed minei uvinecha. E será por testemunho entre mim e entre ti. Vaikar Yaakov aven, e pegou Yaakov uma pedra. Vairimeá matzevá, e a levantou como coluna. Vaiomer Yaakov le echaiv, e disse Yaakov para os seus parentes. O que tem a ver erguer a pedra? A pedra é uma coisa que dura. Ela leva... Dura para a eternidade. As pedras vão continuar ali. Então o testemunho com a pedra, nesse sentido, é que não vai mudar. É uma coisa que vai perdurar. E disse Yaakov li echaiv, para os seus irmãos. Liktu avanim vaikhu avanim va'asinu gal vairlu sham al hagal. E eles fizeram um montão e ali eles comeram juntos. Então, o ponto todo é, ele utiliza essas pedras porque são um testemunho perpétuo da aliança que eles estavam fazendo. Ele diz para os seus parentes ajuntarem essas pedras, né?
ajuntem, tomem pedras e façam um montão. E comeram juntos, selando a aliança. Vaikra lo Lavan Igar Sahaduta, e chamou Lavan de Igar Sahaduta. Veiakov Kralo Gilead. Galed, na verdade, né? Então vamos lá, com calma. Lavan e Yaakov dão significados para aquele montão. Igar Sahaduta é um testemunho com a vida. É nesse sentido aqui que Lavan traz. Se você passar para cá, você morre. Se eu passar para ir para o seu lado, você morre. Por quê? Assim ele impede de Lavan voltar com os terafim e falar, viu, essa terra sua aí, a herança de todos os seus irmãos é minha. Porque ele ainda desconfiava que os terafim estavam com Yaakov. Dessa forma, eles protegem juridicamente, né? De permitir que Yaakov volte e tome as riquezas dele. O que restou, pelo menos, né? Veja como é sagaz. Só que esse Sahaduta aqui que mostra que é uma aliança de vida ou de morte, ele ajuda a gente a observar e entender o significado dessa palavra, né? Uma palavra do idioma muito parecido com o hebraico, né? O aramaico, mas que a gente poderia não entender o significado plenamente se não fosse por Lavan. Então, como sempre, o Eterno traz sempre bênçãos até das piores coisas. Então, até dessa situação com Lavan, que não era uma coisa boa, ele trouxe uma bênção maravilhosa. Então, pilha do testemunho, é isso que significa. Gal significa empilhado, e é de testemunho. E aqui, Igar Sahaduta também é algo no sentido de testemunho, mas é um testemunho de morte. Nenhum pode atravessar para o lado um do outro. Nós vamos ver isso em breve. Agora, para falar sobre Sahaduta, eu gostaria de trazer algumas fotos muito especiais. Coloquei algumas, não coloquei todas que os professores me enviaram. Alguém reconhece? Alô, olha só, alguém reconhece esse grupo maravilhoso? Hã? Que coisa boa, né? Que viagem fantástica. Será que eu me tiro da... eu vou até me tirar da tela aqui, ó, pra dar pra ver melhor essa foto. Que foto bonita, né? Um povo bonito lá, todo mundo olhando, né? Gente bonita, gente maravilhosa. Que coisa boa. Nossos professores do Tchuvá Total, lá nesse lugar tão maravilhoso, Súzia, né? Nós vamos olhar para Súzia nesse momento, falando a respeito da palavra Sahaduta, tá? E o povo da Tchuvá, a caravana da Tchuvá já esteve lá, e os professores estiveram lá, representando a todos nós, aprendendo para trazer tantas informações maravilhosas que eles têm trazido aqui no canal. Com certeza é uma experiência fantástica, é um sonho de vida, né? E com o Moré Felipe guiando, então deve ser uma coisa assim maravilhosa. Ouvi dizer aí que se você chutar uma pedra, ele sabe contar a história da pedra que rolou, de 3.000 anos para trás, né? Uma coisa maravilhosa, né? Então, nossos irmãos aqui, eu coloquei a foto pra gente se alegrar com eles, né? Sempre que eu vejo, ou até mesmo vou lá nos Reels sobre a viagem, eu olho os vídeos, eu fico encantado, é sempre maravilhoso. Foi uma viagem espetacular, muito conhecimento passado. Muito obrigado por compartilharem com a gente esses momentos e também essas fotos comigo aqui para eu colocar nos slides da Paraxá, tá bom? Aqui a parte de dentro a gente tem as Medorot desenhadas e tudo mais, como se fosse uma representação do templo, né? Um enfeite. Isso aqui é uma sinagoga em Súzia, tá, pessoal? Então, essa aqui é a fachada da sinagoga. Olha que coisa mais linda, né? Muito bonito, muito bem feito. Era o que ficava para fora, né? Era a parte que ficava para fora, porque a gente sabe que os nossos irmãos em Súzia, na verdade, eles precisavam se esconder, porque eles eram muito perseguidos, né? Então eles viviam embaixo da terra, olha só. Suas atividades comerciais eram embaixo da terra. Então aí tem uma foto aí para a gente poder entender como que eles trabalhavam na época embaixo da terra. E aqui o ponto especial, né, que eu trouxe para vocês a respeito, que conecta a palavra Sahaduta com a Paraxá que nós estamos estudando, né? Deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui, ó, Sahada, né? É isso, não? Yeshua e o Tim Vaveain, o nome do nosso mestre, né? Yeshua Sahada, aqui, ó. Então, aqui tem uma transcrição, né? Mas em cima é mais fácil de enxergar.
Aqui mostra, tá falando exatamente de Yeshua. Vou trazer a tradução para vocês aqui em breve, mas na entrada dessa sinagoga maravilhosa, nós temos uma inscrição que carrega o nome de Yeshua, mostrando que ele testemunhou com sua vida. Aqui Sarrada tem o mesmo contexto de Sarraduta, um testemunho de morte, alguém que paga com a vida. Então olha que coisa maravilhosa. Esse episódio com Lavan trouxe uma bênção sem tamanho, né? Que é justamente a gente poder observar essa fachada, isso que está na entrada da sinagoga, esse mosaico tão lindo, e entender o significado, mostrando que está falando de Yeshua, que pagou com a própria vida em testemunho, né? De tudo que a gente sabe que Yeshua fez, né? E depois continua provavelmente falando de Shimon também. Olha aqui um outro ângulo para vocês verem, aqui está um pouco mais claro, né? Novamente Yud, Shin, Vav, Yain, o nome de Yeshua, Sarada, né? Nós temos aqui as letrinhas. E aqui, o que estava escrito ali e a tradução, tá? Teriran letav menachama Yeshua Serrada, né? Ou Serrada, o menachma. Aí tem mais um shin aqui na frente que eu me esqueci de colocar, que estava escrito no muralzinho. Então, lembrados para o bem, menachama, aqui a ideia de menachama é como se fosse compaixão, mas também testemunha no sentido de testemunhar para o bem. Entendem? É esse o sentido. Deixa eu voltar. Aqui. Voltei? Voltei. Então, este é o sentido. É o que está escrito ali. Aqui tem um outro... Porque como está misturado ali com o aramaico, tem uma frase embaixo explicando. Estão fazendo a tradução para o hebraico, né? Então a tradução diz isso aqui. Zehurim letov ha-praklit Yeshua haed ve ha-praklit. Então a tradução é lembrados para o bem, o advogado, defensor, Yeshua, a testemunha. Na verdade a gente sabe que é uma testemunha de morte, né? Uma testemunha que morreu. E o advogado, defensor, não sabemos o que, né? Que também morreu da mesma forma que Yeshua, provavelmente martirizado, como se diz, né? Mas na verdade é uma morte terrível, porque não... No caso, uma pessoa que não abdica da fé, simplesmente o Império Romano se sentia ameaçado. Essa é a verdade, né? Bom, vamos continuar então. Vaiomer Lavan Agal, e disse montão, e disse Lavan, perdão, este montão, Azé, este montão aqui, Ed Beni Ubenecha, é um testemunho entre mim e ti. Hayom Alken Kara Shmo Gilad. E por isso, entre mim e ti hoje, por isso se chamou Gilad. Vi Hamtsafa Asher Amar Itzef Adonai Beini Uvenecha Ki Nisater Ish Mereu. E também a mitzpah, porque disse, vigia Adonai entre mim e ti quando estivermos separados um do outro. Im tiané, se fizeres aflição, et binotai, as minhas filhas, ve im tikar nassim, se tomares mulheres, al binotai, fora das minhas filhas, em ish imano, ainda que não haja homem de nós conosco, re Elohim ed beini uvenecha. Será testemunha entre mim e ti, Elohim. Ele não queria que Lavan tivesse outras mulheres. Por quê? Herança. Olha só. Se ele tivesse outras mulheres fora das filhas de Lavan, a posse poderia ser passada para outra família. Esse é o ponto todo. Lavan tem a cabeça dele toda voltada para isso. Se ele tivesse outras mulheres, teriam outros filhos, e esses outros filhos não seriam da linhagem de Lavan, e por consequência a herança de Lavan seria dividida. É isso que ele está pensando. Não é nas filhas, não. A gente viu que ele não se preocupa com elas, ele está preocupado com a herança, com o dinheiro que um dia pode voltar para ele. Na cabeça dele é isso. Vaiomer Lavan le Yaakov, e disse Lavan para Yaakov, Ine agal azé, eis este montão, Verine Hamatzeva, e esta coluna, Asher Yariti Beni Uveneha, que coloquei entre mim e ti. Ed Agal Hazé, testemunha este montão. Ve Edá
Hamatzeva, e testemunha é esta coluna. Im ani lo evor, de que eu não atravessarei eleha para ti, et hagal hazé, este montão aqui, ve im atalota avor elai, e você também não atravessará para mim, et hagal hazé, este montão aqui, hamatzeva hazot, e esta coluna aqui, lira, para fazer o mal. Então veja, a preocupação toda dele era isso, o Yaakov voltar, passar esse montão e aí fazer o mal, ou seja, apresentar os terafim e tomar o resto das coisas dele, tomar a herança dele. Esse é o ponto todo, ele está preocupado 100% com o dinheiro. É isso que Lavan tem de preocupação, né? Elohei Avraham ve Elohei Nahor, que o Elohim de Avraham e o Elohim de Nahor, tu julguem be'eneinu, entre nós, Elohei Avraham, Vaishba Yaakov bipachad avi Yitzhak, e jurou Yaakov pelo temor de Yitzhak, seu pai. Vaisbar Yaakov zevar bahar, vaikra le'achaif le'echol lachem. E Yaakov ofereceu um sacrifício no monte e convidou os seus parentes para comerem pão. Vai Yohelu, e comeram lechem, pão. Vai Alino, bahara, e dormiram e passaram a noite no monte. Vai Ashkem Lavan baboker, e se levantou Lavan pela manhã. Vai Nashek Livanaif, e beijou os seus filhos. Vai Livanotaif, e as suas filhas. Vai Avarer Tihem, e abençoou a eles. Vai Ler, vai Yashav Lavan Limikomó, e voltou Lavan para o seu lugar. Então, aqui a gente viu como se encerra esta etapa da vida de Yaakov com Lavan. Veja, um outro grande livramento, né? Infelizmente, Rachel foi a primeira a morrer. Será que foi por conta da palavra que Yaakov deu? Não temos certeza. Pode ser que sim, porque o marido tem autoridade espiritual sobre a esposa. É isso que a gente encontra na escritura. Mas o ponto todo é que foi muito triste, né? Mas assim se encerra o episódio com Lavan. Um não pode atravessar o ponto do outro. Lavan se garantiu que ele não ia voltar e roubar o resto da herança. Ele tá tranquilo. E que também que a herança que passou para lá não ia sair da família dele, porque ele não poderia tomar filhos que não fossem da linhagem dele. Esse é o ponto todo. Estamos quase no final. Eu só quero mostrar uma coisa muito interessante, que nós terminamos a Parashá com o mesmo verbo que nós iniciamos. Interessante, né? E nós fizemos a avaliação e vimos que a gemátria dá exatamente a gemátria de Apessar, o cordeiro, lembrando da saída do Egito, lembrando de um grande livramento. Olha que coisa maravilhosa. Então, a Parashá começa com um grande livramento e termina com um grande livramento também. Vai Yaakov alach ledarko, Yaakov caminhou no seu caminho, vai pediu e se deparou e encontrou vo Malachei Elohim, mensageiros de Elohim. Então, na verdade, os mensageiros de Elohim encontraram a Yaakov. Olha que coisa curiosa, né? É o mesmo verbo, não é simplesmente, se você quiser ver a definição desse verbo, lá no nosso estudo de ontem à noite, no começo eu falo a respeito dele. É muito interessante. Marquei aqui para vocês para mostrar como a ideia do livramento tá presente, né, nessa história toda de Yaakov. E o último verso para nós encerrarmos. Vayomer Yaakov ka'asher ra'am mahane Elohim ze vaikra shem hamakomahu mahanim. Ao vê-los, Yaakov disse, este é o acampamento de Elohim, e chamou aquele lugar Mahanaim. Então, estamos aqui encerrando a nossa Parashá Hashavua, Parashá Vayetze, com grande alegria. Fico muito feliz de poder ter estado aqui com você, ter podido estudar com você a respeito dessa Parashá tão rica, tão complexa, tão maravilhosa. Foi um prazer realmente. Eu espero que você tenha uma semana abençoada, que o Eterno esteja com você, que você pratique a Torá e que muita luz esteja com você e com a sua família. E para encerrar esse nosso estudo agora, a gente vai colocar a Birkat Kohanim na voz de Yosef Torres, nosso querido e amado irmão. Um beijo no seu coração, meu irmão. E uma canção do More Haimson, um Terrilim. Vamos ouvir um Terrilim para realmente encerrarmos o Shabat
nos despedirmos aqui no chat e seguir por mais uma semana. Foi um prazer poder estar com você aqui até esse momento e a gente se vê em breve. Lehitraot, shalom, shalom, shavotov. אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים ובדרך חטאים לא עמד במושב עצי לא ישב כי אם בתורת השם חפצו ובתורתו נביגם יומם ולילה. אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים ובדרך חטאים לא עמד במושב עצי לא ישב כי אם בתורת השם חפצו ובתורתו לביגם יומם ולילה. קיה של כתוב הפגל מאי אתם פיו איתה ביתול ועלי לא יבול וכל אשר עשה יצליח וכל אשר עשה יצליח וכל אשר עשה יצליח וכל אשר עשה יצליח לכם הרשעים כי כמוך שטוב ורוח על כן לא יקומו רשעים במשפט וחטאים בעד הצדיקים כי יודע השם דרך צדיקים כי יודע השם דרך צדיקים יודע נשאים טובים.
איש אשר לא הלך בעצת רשעים, ובדרך עתיים לא עמד, למשל עצי לא ישב, כי בתורת השם נפצו, ובתורתו לדיגן יומם ולילה. כישלקטו לפגל מאי, אתם תהיו איתי ביתו, ועלי לא יבול. בכל אשר עשה יצליח, בכל אשר יעשה יצליח, בכל אשר יעשה יצליח, בכל אשר יעשה יצליח. לכם הרשעים, כי כמוך השם טוב וברוח, על כן לא יקומו רשעים במשפט, וחטאים בעדת צדיקים. כי יודע השם, כי יודע השם דרך צדיקים, כי יודע השם, כי יודע השם דרך צדיקים. כי יודע רשעים